Good morning. Pessoal, Grace and peace, brothers. graça e paz, irmãos. Alô, alô. Graça e paz, igreja. How good it's to be home. Como é bom estar em casa. Thank you, Joseph. Jesus is wonderful. Jesus é maravilhoso. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui. Pensei que eu estava falando em português. Esses dias viajando pela Europa, né? Como alguns dizem, o velho continente. Acredito que poderia falar sobre muitas coisas que vivi ali naqueles dias, e algumas delas falarei, principalmente num ambiente mais na mesa, né? Na comunhão com os irmãos. Vamos poder compartilhar muitas experiências vividas ali. Mas a coisa mais importante que aconteceu nessa viagem, para mim pessoalmente, disparada em relação às outras, que também foram importantes, mas a mais importante de todas é que nessa viagem o meu amor por Jesus aumentou, cresceu muito, irmãos. Essa foi, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante que aconteceu ali. Como o meu amor por Jesus cresceu andando ali por aqueles lugares. Todos os dias, irmãos, ao acordar, parece que o meu coração ele se entrelaçava mais com o Senhor, sabe? E enquanto nós estávamos ali na mesa, às vezes com algumas pessoas, eu senti o meu amor por Jesus crescendo dentro de mim, aumentando dentro de mim, tomando espaços, áreas da minha vida em que ainda careço desse amor de Deus, preenchendo todo o meu ser. Como foi importante essa viagem para que o meu amor por Ele crescesse ainda mais. Mas foram dias incríveis, dias extraordinários. Os irmãos sabem, oraram por isso, né? Nós estávamos lá numa comitiva, estávamos eu, juntamente com o profeta Rodrigo, que é com quem nós caminhamos. Nós estivemos juntos desde Campinas, durante todo o percurso da viagem, até a nossa chegada de volta de Lisboa a Campinas. Então, eu e o Rodrigo literalmente estivemos durante esses dias todos juntos, caminhando juntos, servindo juntos os lugares por onde passamos. A primeira parada da nossa viagem foi em Lisboa, como os irmãos sabem, e de lá nós seguimos para Braga. Braga fica no norte de Portugal, já próximo à divisa com a Espanha, numa região chamada Galícia. Eu não sei exatamente como eles chamam lá, estados, né, penínsulas, regiões de cada país, mas eles têm uma nomenclatura bem diferente, porque é como se fosse países para estados também dentro da própria nação. No contexto europeu, de forma geral, é isso. Nos primeiros dias em Braga, nós fomos para participar, cooperar
numa conferência chamada Maranata, que o pessoal do Nordeste, presbitério lá do Nordeste, juntamente com a Missão Nordeste, que encabeça isso na pessoa do Nilson Júnior, nós estávamos lá porque esse trabalho do Mevan Braga é uma espécie de extensão desse grupo de irmãos lá do Nordeste que caminham juntos, como diz, principalmente da Missão Nordeste. Então, quem está liderando lá essa igreja em Braga é um irmão chamado Gessé, que é muito amigo nosso, nós já conhecemos há alguns anos. É um irmão muito precioso, porque nós temos um carinho muito especial. Já estivemos juntos na mesa algumas vezes, em reuniões, em conferências. Gessé é um irmão muito precioso. E ele está lá porque o objetivo é, a partir de Portugal, eu não sei se os irmãos conseguem visualizar isso, mas Portugal é como se fosse uma espécie de ponto de conexão entre o Brasil e a Europa. Por isso, o número tão grande de brasileiros que pretendem ir à Europa, eles começam imigrando para o país de Portugal, porque ali tem uma distância cultural, mas não é tão grande. Fora isso, existe também um acordo entre os dois países por causa da colonização, dessa espécie de irmandade que há entre os portugueses e os brasileiros. Então é mais fácil, apesar de que agora não está tão fácil como era no passado, um brasileiro conseguir estar legal como cidadão europeu a partir de Portugal. E como cidadão europeu, a pessoa consegue transitar por quase toda a Europa com uma certa facilidade. Então, por isso, os brasileiros vão muito a Portugal. Isso já explica a primeira coisa que eu vou dizer. Estando lá em Portugal, foi incrível. Foram dias de muita comunhão com esse grupo de amigos do qual eu faço parte, que é esse presbitério lá no Nordeste. Não estavam todos, mas estavam alguns. E dessa comunhão ali, que eu também participo, nós fizemos também a conferência, que foi maravilhosa, chamada Maranata, como eu disse. Só que, nesse primeiro tempo em Portugal, basicamente o serviço dos irmãos que estão lá ainda está restrito a brasileiros e não a portugueses. Então, esse start da nossa missão, ela foi mais entre brasileiros, né, no continente europeu, na nação portuguesa. Foi um tempo muito bom. A maioria desses irmãos que estão se reunindo, a maioria não, mas muitos deles, em Braga, eles têm ali, na igreja local, uma espécie de tempo de preparo, de ajuste, de alinhamento. Muitos dos irmãos que congregam ali, estão ali como um tempo transitório para ir para uma outra nação, e muitos foram para a Europa por causa de um chamado de Deus mesmo, né? A exemplo disso, os irmãos lá, Anderson e Michele, né, Alisson, que são lá do Voz para as Nações, lá, o ministério que o pastor Rodrigo, o profeta Rodrigo lidera. E temos lá também o Rodrigo e a Bárbara, né? Quando nós chegamos lá, estavam ainda o Lucas e Nanda, que naquela ocasião ali, depois do encerramento da conferência, no domingo, nós oramos na casa do Rodrigo, fazendo o envio deles para os Estados Unidos, porque na terça-feira ele já estava se mudando de Portugal para os Estados Unidos. Então, veja bem, Portugal é um lugar importante dentro da estratégia logística e espiritual para o continente europeu. Nós temos palavra para Portugal, então eu queria pedir aos irmãos, encorajar com essa primeira parte do meu testemunho, de que vocês permaneçam orando por Portugal. Intensifiquem as suas orações. Intensifique para que a igreja portuguesa, ou melhor, a igreja brasileira em Portugal, ela possa se organizar, se preparar como uma plataforma de envio para outras nações. Ok? Se os irmãos têm chamados para trabalhar em Portugal, oremos para que eles se aculturem na nação portuguesa de fato e estabeleçam vínculos profundos com os portugueses.
e não se acomodem apenas em se relacionar no gueto brasileiro que existe em Portugal. Alguns irmãos lá apontam que existem pesquisas que tem cidades que 40%, 50% da população hoje é brasileira em Portugal. Ok? Então, não é essa nossa perspectiva, irmãos. Nossa compreensão missionária. Aqui não estou dizendo que pensar diferente é errado. Estou reafirmando qual é a nossa compreensão. Nós não sairemos de nossa casa para trabalhar com as pessoas que nós podemos trabalhar aqui. Com as pessoas que nós poderemos trabalhar aqui, nós trabalharemos aqui, onde o custo é menor, onde a nossa liberdade de atuação é maior e onde o nosso poder é mais efetivo, ok? Nós só iremos para uma missão transcultural se formos para atuar em uma missão transcultural. Amém, irmãos? Então, não é errado quem sai daqui para trabalhar com brasileiros, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a identidade e a vocação dessa casa ministerial é para trabalhar com nativos, sejam eles onde estiverem. Se o Senhor nos enviar para algum lugar, o que cremos que faremos é trabalhar com os locais. Amém? Então oremos para que Deus, ao tocar o coração de irmãos para Portugal, também toque irmãos que vão lá para trabalhar com os portugueses. Não se esqueçam de orar por isso. Partindo para segunda-feira até sexta-feira, nós tínhamos na nossa agenda um cronograma de permanecer em Portugal, servindo essas famílias que são discípulos do profeta Rodrigo, com quem nós temos aliança tanto com ele quanto com a casa Voz para as Nações. Então o objetivo do meu envio foi dar suporte, foi auxiliar nesse encorajamento, na edificação desses irmãos mais especificamente. Então vamos dizer que o meu trabalho ele começaria de forma mais ativa quando acabasse a conferência, né? Não que na conferência nós não tenhamos servido com intercessão, com palavras proféticas, com a manifestação dos dons ali, em todo o tempo nos bastidores também, junto aos irmãos. Mas o nosso trabalho de forma mais contundente seria para segunda-feira em diante por todo o restante da viagem. Mas aí surgiu uma possibilidade de nós irmos até a Espanha para termos um período de oração. Para o grupo que estava reunido, 2 motivos. 2 dos irmãos que estavam na nossa comitiva lá, ligada à conferência, eles têm palavras para irem para a Espanha. Um deles já em estágio final de preparação e possivelmente estará se mudando com a família do Rio de Janeiro para a Espanha, para esse lugar chamado Galícia, uma dessas cidades, até abril, maio, que é o pastor Sérgio Crespo, lá do Mevan, Rio de Janeiro, não me lembro exatamente o lugar lá. Esse irmão eu conheci lá nessa viagem, muito precioso, e nós ali criamos um compromisso de estarmos em oração por esse envio dele, para que o Senhor encoraje todas as coisas. Então, dentro disso, já estou pedindo para que os irmãos comecem, e aqueles que já oram, continuem orando pela Espanha. Amém, irmãos? Também junto com a gente lá estava o Charles Wesley, e ele também tem uma palavra para a Espanha. Foi a primeira vez dele indo lá no continente, então ele foi para a Espanha para sentir, para entender algumas coisas, e nós fomos juntos, toda uma comitiva, uma van mais um carro, para darmos esse apoio, conhecermos o lugar e orarmos lá para que Deus falasse conosco, confirmasse no coração dos irmãos. Mas esta comitiva, nós temos ainda, mais ainda, o encargo de intercessão por causa do Anderson. Anderson e a Michele foram para a Europa, estão em Portugal, servindo lá com o Gessé, mas eles foram para ir para a Espanha. Foi por isso que nós solicitamos dos irmãos que orassem
sobre nos movimentarmos lá para outros lugares, e os irmãos trouxeram confirmações muito importantes que nós deveríamos passar e ir até a Espanha. Inclusive, eu quero agradecer aos irmãos por isso, porque isso para mim, pessoalmente, foi como uma bússola muito importante nesses dias. Então, mas infelizmente o Anderson não conseguiu ir conosco. Mas nós fomos, estivemos num lugar chamado, uma cidade chamada Santiago de Compostela, que é famosa. Eu conheci essa cidade há muitos e muitos anos atrás, quando eu era adolescente. Eu li um livro de um cara chamado Paulo Coelho, não sei quantos já ouviram falar, mas ele foi um dos maiores best-sellers mundiais e o maior escritor em termos de números do Brasil por muitos anos. E um dia eu peguei um livro desse cara chamado Diário de um Mago. Você vê que eu sempre tive algum problema, né? Olha as coisas pelas quais eu sempre me interessei, né? Diário de um Mago. Hoje, basicamente, o que eu faço é a mesma coisa. Só que ao invés da varinha mágica, nós usamos as escrituras. E aí, irmãos, eu li esse livro chamado Diário de um Mago, e esse livro conta a história de um peregrino fazendo a peregrinação do caminho de Santiago de Compostela. Essa é a peregrinação mais famosa do mundo. Mas eu pensei por muitos anos que isso era uma invenção desse cara. Eu pensava que esse caminho era fictício. Até recentemente a gente teve uma reunião, fomos conversar com um empresário aqui da cidade, e aí ele disse na conversa que ele tinha acabado de chegar do caminho de Santiago de Compostela. Eu falei, esse é o mesmo lá do livro do cara, assim, ele, esse lugar existe mesmo, né? Existe, eu acabei de chegar de lá, e pessoas do mundo inteiro se encontram nessa jornada. E aí lá nessa cidade, ela é uma cidade estrategicamente muito importante. Irmãos, eu tive uma experiência tão sobrenatural lá, Rafa, porque nós fomos lá conduzidos por um irmão chamado Júnior Batista, que é um dos líderes da Jocum em toda a Espanha. E hoje, há 1 ano e meio, ele está trabalhando, plantando uma base nessa região de Santiago de Compostela, atuando ali em todas aquelas cidades ao redor. Mas o principal trabalho deles é diretamente ligado à peregrinação que acontece entre os peregrinos. Ele que foi o nosso guia, era o nosso contato lá, um cara sensacional, já está trabalhando na Espanha há 17 anos. Tudo certo? Ô Cristo, eu já fui gordo assim, cara. Você encosta nas coisas e nem percebe, né? Eu entendo, cara. Eu entendo bem isso aí. Temos compaixão de você, meu irmão. Pessoas que já passaram por traumas como esse podem te auxiliar em cura. Gente, que copo. As coisas mudaram por aqui. Então, queridos, eu estou indo muito devagar? Estou? Sim, é que isso que eu estou contando de forma a trazer também um pano de fundo para a mensagem que eu quero compartilhar hoje, amém? Então, esse irmão é um cara sensacional, pastor Fábio. Cara incrível, o cara conhece tudo de contexto Espanha. Primeiro porque a sua formação a sua cosmovisão está muito ampliada desse irmão, envolvido em missões há mais de 20 anos. Quando eu conheci, inclusive, eu achei muito curioso que eu falei para ele, quando ele falou em português, ele fala em espanhol, porque ele mergulhou na parada. Você acha que esse cara é espanhol se você vê ele na rua. A forma de falar, o jeito de se vestir, de se comportar, ele é um espanhol.
Mas quando ele abriu a boca e falou uma frase em português, eu falei: você é mineiro. Disfarçado não dá para te reconhecer não, mas na hora que você falou em português, meu irmão, você é mineiro. Ele: nó! Você me descobriu? Rapaz, fala espanhol como espanhol, se veste como espanhol, se comporta como espanhol, mas na hora que abre a boca para falar em português, não perdeu nada da mineirice. Aí, muito engraçado, ele é um cara bem comédia. Aí eu falei para ele que eu morava em Cacoal, que eu sou de Cacoal. Esse cara, 21 anos atrás, veio pregar numa conferência aqui em Cacoal, irmãos. Não, calma. Na igreja luterana. Uma conferência de jovens, cara. Ele é ligado à igreja luterana. Ele iniciou sua caminhada na igreja luterana. Não, perdão. Ele fez parte durante um tempo de uma comunhão da igreja luterana, porque a esposa dele, ela é de origem luterana, lá do sul do Brasil. Enfim, esse irmão nos conduziu, compartilhou um pouco do trabalho. Um dos desafios pelos quais ele pediu para que orássemos ali é que na principal catedral, alguém viu uma catedral que eu postei, um altar dentro da igreja, uma catedral católica enorme assim, com muito ouro, bem suntuosa, vocês viram isso? No início da viagem, ok. Nesse complexo que é gigantesco, como se fosse umas 3 quadras a estrutura que a igreja tem, nesse lugar, bem na praça da peregrinação, onde os peregrinos chegam para concluir a sua jornada. Eles conseguiram, solicitando ao arcebispo daquele lugar, um espaço dentro da igreja católica, uma das salas, das estruturas que existem lá. O arcebispo cedeu para eles fazerem um trabalho missionário. É loucura, irmãos. E eles trabalham naquela praça, milhares de pessoas, chegam em torno de 4.000 pessoas, de mais de 100 nações, naquela praça, diariamente a quantidade, e quase que diariamente a representação de nações, desse número. Lá você para nessa praça, irmãos, que meu coração ele batia quase saindo do peito, porque se olhava aqui tinha um grupo de coreanos, ali tinha um grupo de indianos, aqui tinha um grupo de europeus de vários países, falando cada um a língua diferente. Você virava para o outro lado, várias pessoas da América do Sul. É loucura, loucura. E eles trabalham lá fazendo abordagens evangelísticas e levando essas pessoas para explicar para elas o que elas não encontraram na peregrinação. Eles levam as pessoas até essa sala, dentro do prédio da Igreja Católica. É uma grande estrutura, é uma sala principal. A sala não é muito grande, mas anexo a essa sala tem mais 2 ou 3 salas que está tudo à disposição deles, com banheiros e tal. E ali eles fazem uma recepção para servir os peregrinos com um café da manhã saudável, porque o peregrino veio da viagem, não se alimentou direito. Enfim, é uma jornada de sacrifício. E em algumas ocasiões eles colocam bacias e lavam os pés, porque a pessoa caminhou. O menor caminho, se eu não me engano, são 85 quilômetros. Mas o principal caminho, que vem da França, ele tem em torno de 900 quilômetros até a chegada. O cara vem a pé, todos. Então o cara chega lá com os pés, e aí eles colocam uma bacia e lavam os pés dessa pessoa, passam hidratante, fazem um trabalho ali de restauração dos pés desse peregrino. E enquanto eles estão lá, eles começam a perguntar: e agora? O projeto se chama Iaque. E agora que você fez o caminho e não encontrou suas respostas, o que será? E eles começam a falar do Evangelho de Jesus Cristo, do propósito eterno de Deus para essas pessoas. O arcebispo liberou. Agora, orem por isso, mas
o projeto em específico que ele pediu oração é porque Deus colocou no coração deles e eles estão orando há algum tempo, alguns meses, porque eles querem estabelecer uma sala de oração de segunda a sexta, das 6 da manhã à meia-noite, funcionando lá dentro da Igreja Católica. E nessa sala de oração, eles querem fazer uma sala de oração em 4 idiomas simultaneamente, no mínimo 4 idiomas. Inglês, espanhol, e mais 2 lá que eu não me lembro. Acho que um deles é português. Um é português e outro que eu não me lembro. Lá tem muitos portugueses nessa região, porque é bem colado com Portugal ali, e aí pega os africanos, porque tem muitos africanos de fala portuguesa lá, enfim, uma série de etnias simultaneamente. Eles querem que a gente ore por isso, eu queria convocar vocês a nós estarmos em oração por isso. Agora, pense bem, o pastor Júnior, não satisfeito com ter essa sala, nos próximos dias, ele estaria em uma reunião com o arcebispo, porque ele queria solicitar uma paróquia do complexo para eles tomarem conta. Uma das paróquias, porque a sala de oração mesmo ele queria fazer na paróquia e não só naquele espaço, naquela estrutura que a igreja cedeu. Então eu queria que a gente orasse por isso, amém, irmãos? Conhecemos esse pessoal, foi incrível, eles são uma base da Jocum, que está sendo plantada lá, mas trabalham em parcerias com várias organizações. Foi um excelente contato que Deus nos deu. Eu acredito que nós vamos amadurecer a nossa oração, a nossa intercessão pela Espanha, e que o Senhor, de alguma forma, Ele está nos dando uma visão sobre isso, nos dando um fio de tecer, para que a gente possa encontrar um lugar nesse propósito ali, junto com esses irmãos, ou de alguma forma, através desses irmãos. Amém? E aí de lá nós fomos para o lugar chamado Finisterra. Quem quiser saber mais sobre isso, vocês vão até minha casa e a gente vai conversar sobre isso. Posso mostrar vídeos, fotos que eu fiz lá desse lugar. Qual que é a grande loucura desse local? E por que essa região da Espanha é tão importante? Que vem da importância de Santiago de Compostela. Porque, segundo a história, e aí tem documentos tanto da igreja ortodoxa quanto da igreja católica. Não é só a igreja católica que afirma isso nos seus documentos lá. E a gente viu alguns deles e eu pesquisei outros. Quando Jesus ordenou aos discípulos que fosse até os confins da terra, em Atos, ele estava falando do que na cabeça deles se supunha de mundo conhecido até então na época. E esse lugar chamado Finisterra é o ponto mais ocidental do continente europeu. É em longitude, né? Assim, longitude, em longitude, é o ponto mais próximo do continente europeu, americano da Europa. É o lugar mais próximo nessa distância vertical no mapa que existe de nós, do continente americano. Então, eles acreditavam, os discípulos de Jesus acreditaram, que se eles levassem o evangelho e estabelecessem algo até esse ponto que ficava antigamente na Península Ibérica, na Espanha, e aí você vê em Atos, Paulo falando que desejava ir até a Espanha, quando ele fosse a Roma. E depois você vai ver isso em outro texto, há 2 menções de um desejo de ir à Espanha. Então, olha que loucura, irmãos. Os discípulos acreditaram. Essa história, ela me pegou profundamente. Que se o evangelho chegasse até esse lugar, Jesus voltaria.
E a história desses irmãos diz, porque Jesus diz até os confins da terra. Não tem mais para onde ir, chegou a hora do Senhor voltar. O desejo dos primeiros discípulos pela volta de Jesus era tão absurdo que, segundo as histórias lá, vários dos primeiros discípulos foram até essa região e pisaram lá e pregaram o evangelho. Um deles foi Tiago, que foi o bispo de toda a igreja daquela região e morrendo lá como mártir por causa das perseguições romanas, tenha sido levado seu corpo, supostamente, seus ossos, lá para aquela catedral em Santiago de Compostela. Mas o que eu quero destacar não é essa história católica, o ímpeto, o desejo que movia o coração dos primeiros irmãos. Irmãos, nós temos um monte de finisterra ao nosso redor, ao nosso lado. Nós não podemos ficar confortáveis aqui. Nós não podemos nos acomodar aqui nesse lugar. Aqui está bom demais, está gostoso demais. Que maravilha ser cristão assim, domingo, culto maravilhoso. Agora, se todas as nossas fontes, como nós declaramos aqui, e a maioria de nós declara isso em lágrimas, envolvendo todo o seu ser, as suas emoções, o seu corpo, como nós declaramos nessa manhã em muitos outros cultos. Se todas as nossas fontes estão no Senhor, a nossa vida só tem um sentido: se for para fazer, para cumprir a vontade do coração do nosso Senhor. Eu não sei se eu digo que pena ou que bom que eles não sabiam que existia a América. Que pena, porque se eles existissem, eu acho que alguns deles teriam chegado até a nado aqui. Tamanho ímpeto apostólico, missionário, profético que existia no coração daqueles irmãos. Mas, irmãos, na hora que eu pisei na última pedra e olhei para a vastidão do Oceano Atlântico, olhei para aquele lugar e pensei, como no primeiro século da era cristã, esses homens chegaram aqui, estabeleceram um lugar de oração. Tem um lugar de oração que eles estabeleceram lá, irmãos, no primeiro século da era cristã. Como esses caras chegaram lá? Quando eu olho para nós, para nossa realidade como igreja no Brasil, agora chamo vocês a responsabilidade para nós, particularmente Tameon. Onde está esse ímpeto apostólico no nosso coração de fazer o evangelho alcançar os lugares ainda não alcançados, irmãos? O que estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo? Eu vou perguntar uma coisa que eu já perguntei algumas vezes, mas eu quero ser mais incisivo nesses dias. Quanto a pessoa com quem você trabalha, com quem você estuda, sabe sobre a sua fé, sabe sobre o seu Senhor, sabe sobre o seu Jesus? Quanto a sua família, os seus parentes, ouviram do Evangelho? Há anos atrás, irmãos, nós tínhamos um problema terrível na igreja. Nós éramos uma igreja ativista, cheia de programações. Mas nós não tínhamos comunhão. Nós não éramos uma igreja coletiva, corporativa. Nós ficamos na esfera de fazer coisas juntos, como um ativismo religioso. E sempre, na maioria das vezes, melhor dizendo, voltado para dentro das quatro paredes. O Espírito teve que cair sobre nós, levantar profetas
para nos alertarem sobre não ficarmos dentro das quatro paredes e voltarmos à prática do evangelho do lado de fora. Depois nós começamos a ouvir falar sobre o sacerdócio de todos os crentes e de que todo discípulo de Jesus, ele precisa pregar o evangelho no seu trabalho através da sua profissão. Maravilhoso! Só que tudo isso roubou um ímpeto antigo, antes disso tudo, que a igreja tinha. Porque nós tínhamos fome e sede de que pessoas que estão agora em condenação, em escuridão eterna, vissem a luz de Cristo. Nós éramos inconformados, irmãos, de que as pessoas ao nosso redor não conhecessem a Cristo. Era essa a igreja antigamente. Essa era a realidade dos primeiros cristãos no Brasil, dos primeiros missionários, dos primeiros discípulos da igreja brasileira, irmãos. Então agora nós temos comunhão. Nós temos uma igreja linda, que flui em adoração, em intercessão. Nós aprendemos a nos mover profeticamente, aleluia. Mas onde está o ímpeto evangelístico, que foi o que nos fez chegarmos até aqui? Que foi o que fez o evangelho chegar até você? Onde estão as pessoas que você ganha para Cristo? Que você discipula? Onde estão as pessoas que através do seu testemunho decidiram se render a Jesus Cristo? Lembrando que quando eu digo isso, eu não estou falando que elas deveriam estar aqui. Mas onde elas estão? As pessoas que através da sua vida conheceram o Cristo eterno. E sabe por quê, Andrei? Nós precisamos desejar isso com toda a nossa força. Primeiro, porque esse é o desejo do nosso Senhor, de que toda a terra seja cheia da sua glória. E a glória de Deus, nesse sentido, é o conhecimento dele mesmo. Segundo, porque nós amamos as pessoas. Essa é a nossa essência. E cara, deixa eu explicar uma coisa para você. Se alguém não está em Cristo, essa pessoa está na pior condição possível de um ser humano. Não importa se ela é rica, não importa se ela tem status na sociedade, não importa, irmão, se ela tem uma família linda, não importa se ela tem títulos profissionais, se o currículo dela é gigantesco, ela é a mais execrável tipo de pessoa que existe sobre a face da terra, que são aqueles que não conhecem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pregamos e não nos cansamos de pregar e não desistimos de pregar, se você é um cristão verdadeiro? Porque nós amamos, temos compaixão, temos misericórdia daqueles que estão se perdendo, porque não importa como nessa terra, nessa vida passageira, a vida das pessoas estão sem Cristo. Tudo que temos está restrito ao que somos nós mesmos capazes de conquistar. E a isso a Bíblia diz: miserável. Tudo que alguém pode conquistar por si mesmo, a Bíblia chama de miséria. Chama isso de pobreza. Então, o maior jeito de amar alguém e demonstrar alguém é apresentando Jesus Cristo a essa pessoa. Porque Jesus abre um portal para que essa pessoa comece a viver a partir da vida eterna. E aí, irmão, ela pode ser pobre. Conhecendo a Cristo, ela está se tornando rica. Ela pode ser analfabeta, mas conhecendo a Cristo,
ela alcançou o conhecimento mais profundo de todos. Ela pode ter uma história de dores, de traumas, de violências. Ela pode ter sequelas emocionais das mais absurdas que um ser humano pode conseguir suportar dentro de si. Mas ela terá a paz que excede todo entendimento. Sabe, irmãos, parece que essa novidade santa e eterna da comunhão, que é o que temos chamado de vida da igreja, pode estar nos fazendo termos a premissa de atuar com o outro a partir de um serviço solucionador de problemas e demandas. A comunhão, ela pode nos dar um lugar de que pregar o evangelho é se relacionar com as pessoas. E isso é suficiente. E isso é um grande avanço. Como eu disse antes, eu não estou negando isso, eu não estou desfazendo disso. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Acolher uma pessoa na hora da sua angústia, da sua tribulação, é sim papel da igreja em sua diaconia, é papel da igreja em seu acolhimento, misericórdia, em sua relação inclusiva. Sim, mas mais importante do que isso é anunciar a Jesus Cristo e este crucificado. Você consegue entender que a comunhão, ela pode nos fazer acreditar que tudo que quem não tem a Deus precisa é de alguém que, porque tem Cristo, o ajude? Não, irmãos, isso é bom, mas isso não é tudo. Porque na maioria das coisas que nós atuamos, só deveríamos atuar de fato se Cristo é bem-vindo na situação. Porque se Cristo não é bem-vindo na maioria das coisas que fazemos, não deveríamos fazê-las. Irmãos, como eu fui impactado ali, meu Deus, eu já estava com meu coração orando por isso há alguns meses, mas pisar nessa terra fez as minhas pernas tremerem. Porque o que todo mundo me dizia do continente europeu, eu nunca fui na Europa. Todo mundo dizia, eu acreditava nisso. A Europa acabou. As pessoas são céticas. O ateísmo governa, o humanismo domina, e plá, 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 plá. Agora tem o islamismo entrou, pá, 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 pá. E aquilo foi na minha cabeça ao longo de tantos anos, estudando sobre missões, lendo antropologias cristãs, estudando, conversando, participando de mesas, de pessoas que estão trabalhando nesse contexto, foram construindo muralhas na minha percepção. Mas no dia em que eu saí de casa, isso dá até uma música, né? No dia em que eu saí de casa, irmãos, quando eu entrei no ônibus, pastor Fábio, eu não me lembrei de orar. Deus, envia os teus anjos, protege essas viagens. A primeira oração que eu fui compelido pelo Espírito a fazer foi: Espírito Santo, eu não quero ver a Europa com os olhos contaminados de ninguém. Eu quero ver o que você vê na Europa. Eu quero ver com os seus olhos, eu quero sentir com o seu coração, eu quero ouvir com os seus ouvidos. Me batiza dessa capacidade. Eu não quero sair de casa para testificar o que todos que já viram me falaram. Eu quero ver segundo uma perspectiva do alto. Irmãos, diante de Deus, aqui existe mais resistência para se pregar o evangelho do que lá. Aqui, se a gente for na rua pregar, nós somos mais resistidos do que lá. Foi isso que eu vi. Irmãos, as pessoas estão com a fome. A experiência que eu comecei a contar e não terminei, Rafa,
Quando eu cheguei nessa praça, que eu parei no meio, comecei a ver aquele monte de gente de todas quantas nações, eu comecei a ouvir os seus pensamentos. Sabe história assim, igual filme? Eu não sei se tem algum filme que acontece isso, assim, mas eu comecei a ouvir os pensamentos das pessoas, o interior das pessoas. E eu não conseguia falar absolutamente nada, porque não tinha ninguém lá que falava a minha língua. Todos esses grupos que eu ouvia, eles falavam uma língua estrangeira. E eu fiquei assim, eu chegava perto de alguém do nosso grupo ali, para ver se alguém me dava um lado, para falar, cara, tem como você me traduzir? Mas eu não queria ter essa experiência de ser traduzido, porque eu queria compartilhar o meu coração. Eu não queria que alguém me traduzisse. E de repente eu comecei a ouvir os pensamentos das pessoas com um barulho de estômago. Sabe o estômago, quando o estômago faz barulho? E eu comecei a olhar como se acendesse uma nuvenzinha assim, enquanto as pessoas estavam ali nos grupinhos, nuvenzinhas assim em cima da cabeça deles. E o barulho dentro da nuvem era de um estômago muito forte, como se elas estivessem famintas, famintas, famintas. E o Senhor falava comigo, essas pessoas estão com muita fome. Quem há de ir? Eu ia olhando assim, irmãos, para aqueles grupos, multidões, mais multidões, lá longe, as nuvenzinhas na cabeça, e o barulho. O que é isso, Senhor? Essas pessoas estão com muita fome. Elas querem me conhecer. Elas estão procurando da forma delas, do jeito delas, com a cabeça delas, com a cultura delas, com as informações que elas receberam ao longo da história. Mas elas não sabem quem é que vai dizer, quem é que vai avisar que o que elas procuram sou eu. Irmãos, eu nunca pisei na minha vida num lugar em que eu sentisse e experimentasse no sobrenatural como foi nessa. Um ambiente no mesmo lugar em que há tanta fome de Deus presente. Nem na igreja, em cultos de avivamento, eu senti tanta fome me pressionando. Fome de Deus. Isso me constrangeu a pensar duas coisas. Quando nós nos reunimos, com que expectativa nós nos reunimos? Nós que conhecemos a Deus. Nós que já experimentamos o pão vivo que desceu do céu. Você tem menos fome do que alguém que nem sabe o que está procurando, se você já provou. Segundo, se há tanta fome, onde estão aqueles que têm a comida? Eu estava no grupo, irmãos, éramos em 12 pessoas, mais o irmão que nos guiou, eles estavam em 2. Eles eu vou excluir dessa lista. Nós, só nossa comitiva, éramos em 12. Irmãos, eu não conseguia me concentrar no que estava acontecendo ali no grupinho. Eu tinha que me afastar do grupo, porque a experiência que eu estava tendo, ela me constrangia, ela me incomodava. E eu ficava assim, falava com um, quando a gente se afastava e ia andar, o grupo se distanciava um pouquinho do outro. Aí eu chegava para alguém, cara, que vontade de pregar o evangelho. A pessoa não falava nada, porque o que eu queria era alguma coisa, de repente, para me encorajar. E vamos lá, eu tento te traduzir, sei lá. A fome era tão grande daquele lugar, irmãos, que eu não conseguia aproveitar o turismo que a gente foi fazer ali direito. Quando a gente saiu de lá, eu não conseguia parar de chorar, irmãos. Eu não conseguia parar de chorar, porque milhares de pessoas, de várias nações, dezenas de nações até, reunidas em um lugar, praticamente ali por vários motivos, cada um por seu motivo. Um queria comer ervas. Outro ali estava achando que a comida dele é carne de porco. O outro estava falando, porco eu não como de forma alguma, eu sou puro. Eu queria comer era frango. Outros estavam falando, eu queria comer um pão. Outros queriam, eu queria tomar uma sopa, porque nenhum deles sabe
que a verdadeira comida e a verdadeira bebida é Jesus Cristo. Mas eu sei, você sabe, nós sabemos. Eu passava perto das pessoas, andando no meio da multidão. O ronco era tão alto que às vezes eu me assustava e olhava assim do lado e estava a pessoa conversando. Porque eles sentam no chão também. Às vezes sentado no chão, assim, 2 ou 3 assim, conversando. Eu, caraca, como eu ouvi esse ronco tão alto. Era da pessoa. Não era da barriga. Era do Espírito clamando. O Espírito desejando, eu quero conhecer a resposta para o sentido da minha vida. Eu quero experimentar, irmãos. Você entende isso ou não? Onde está o ímpeto missionário, apostólico, evangelístico no meio de nós? Onde está a nossa necessidade de pagarmos um preço para que Jesus seja conhecido e exaltado acima de todo nome? Que Santiago de Compostela coisa nenhuma. Conheça o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a vida eterna. Eu não estou aqui para dar uma resposta para os dilemas da sua existência presente, mas para a sua vida eterna. Vamos às praças dessa cidade, irmãos. Vamos aos hospitais. Vamos aos bairros, aos pobres, aos oprimidos. Foi isso que o nosso Senhor fez. Nós não vamos voltar para um lugar de ativismo como antes. Mas o que eu estou aqui nessa manhã chamando você é para voltar para um lugar de paixão que nós perdemos. A paixão de Jesus precisa entrar em nós novamente. A paixão de Jesus pelos perdidos, por vidas. De lá nós fomos até Finisterra, tivemos um lugar de oração, liberamos palavras e fomos para a cidade de Vigo. Vigo é uma espécie de cidade portuária. Também cosmopolita. Uma característica comum, isso vale a pena a gente anotar, porque é parte da nossa pesquisa. A Europa como um todo é muito mais do que aqui para nós. É comum as cidades serem cosmopolitas, o que mostra necessidade de um envio apostólico para quem vai, porque isso exige uma capacidade de fazer uma exegese cultural. Você não está lidando com um povo. Na maioria dessas cidades, alguém que vai precisa estar preparado para, aprofundando-se das superfícies das diferenças culturais, chegar ao âmago de cada uma dessas formações e ali lançar sal na fonte. Você entende isso? Nós precisamos perceber isso. E na cidade de Vigo nós tivemos um contato com um pastor brasileiro chamado Daniel. Um homem muito precioso, jovem. Ele está lá há 5 anos na Espanha. E se eu não me engano, ele está há 2 anos em Vigo plantando uma igreja. Para vocês terem a ideia, a igreja dele, que ainda é uma igreja em plantação, tem congregando só na igreja do pastor Daniel pessoas de 10 etnias, nações diferentes. E a cidade de Vigo, que eu estou falando, é uma cidade pequena. Ela é cosmopolita, mas ela não é uma grande cidade. É divisa com Portugal. É uma cidade relativamente pequena.
Mas é uma cidade de muitas visões, de muitas perspectivas. E aí, pasme vocês, irmãos. O problema principal nessa região da Espanha não é ateísmo. Na minha leitura, não é islamismo. Não é nada disso. É a bruxaria. O principal embate da igreja nessa região que eu estou falando não é com outras religiões, é com bruxaria, meus irmãos. Porque fome por Deus é o que mais existe lá. Se nós tivéssemos que guerrear por alguém, até que Satanás tenha que soltar as almas, nós estaríamos dispostos a fazer isso. 1, 2, 3 noites, 4 noites, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, em batalha por vidas, todos os dias, sem falhar, sem esmurecer, porque vidas dependem de guerrearmos por elas. A bruxaria domina lá. Em toda a Europa, no contexto geral, bruxaria é muito forte, mas nessa região, irmãos, grita. Não tem a ver com Halloween. Tem a ver com uma coisa já estabelecida nos meandros da cidade. Eu conversei com várias pessoas lá nessa cidade de Vigo, que faz parte dessa região de Santiago. Vigo seria uma espécie de capital dessa região de Santiago, da Galícia. Então, queridos, a bruxaria, ela está presente assim no dia a dia das pessoas, é uma coisa louca. Será que nós queremos isso? Será que nós vamos a isso? E aí, depois de termos esse tempo com o pastor, encorajá-lo, ouvi-lo, orar com ele, descobrir suas demandas, nós voltamos para Portugal. Ficamos mais alguns dias ali, 3 ou 4 dias, uma temporada. E ali a nossa ênfase foi estar em comunhão, em ajuda, em encorajamento com o Anderson e a sua família, com o Rodrigo, que tinha acabado de ganhar neném, né? A Bárbara deu luz ao José na terça-feira. E aí acho que na quarta ou quinta-feira a gente já foi lá conhecer o Zé. Oramos por eles, conversamos com eles. Enfim, foi um tempo maravilhoso. Na sexta-feira nós partimos para a Inglaterra. A Inglaterra de John Wesley. Então eu tinha uma informação. Alguém tinha me dito: Portugal é céus abertos. Alguém não, várias pessoas. Portugal é céus abertos. Mas se vocês forem na Inglaterra, no Reino Unido, meu irmão, você vai sentir o impacto, a frieza. E eu estou lá, mas eu estou naquela oração do ônibus. Portugal tinha sido quente, Espanha tinha sido mais ainda. Em Portugal foi legal, na conferência foi bom. Mas nessa viagem na Espanha, irmãos, foi surreal. A presença de Deus nos envolvia. A gente orou em 3 ou 4 lugares. Em Santiago oramos em 2 lugares. E depois em Finisterra nós tivemos um tempo de oração mais longo. Eu, o general, mais uns 2 irmãos. Cara, sensacional, céus abertos, a presença de Deus se manifesta. Você basta começar a orar, você já começa a sentir a presença de Deus. Quando eu desço do avião em Londres, e a gente chega no saguão do aeroporto, eu achei que o lugar onde a gente estava era cosmopolita, mas quando nós descemos no aeroporto em Londres e a gente entrou no meio do saguão, Rafa, o Rodrigo foi fazer espanhol. Você consegue entender alguma coisa? Espanhol você entende mais até do que português. Português você entende menos do que o espanhol. Quando você pisou em Londres, aí, meu irmão, o céu daí realmente fica com letras não compreensíveis. A hora que eu estou no meio, o Rodrigo, eu vou ali fazer tal coisa. Eu, beleza. Daqui a pouco eu vi ele sumindo. Fiquei eu com a minha mala, minha mochila, aqui minha mala no meio do saguão livre. Gente,
Gente cruzando para um lado, gente para o outro, gente passando assim, 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 cada um com uma cara diferente, uma roupa diferente. Eu pensei, caraca, o Evangelho me trouxe até aqui. Um cara igual eu, saí lá para chegar em Campinas, onde ia começar o meu voo, eu demorei mais do que para chegar na Europa. Eu fiz a medição da quilometragem, pesquisei. De Campinas, em Portugal, dá 5.000 e poucos quilômetros em quilometragem, menos de 6.000. No início do ano passado, final do ano passado, eu, Isaías, Rafa e a Roberto fomos na conferência lá da Missão Nordeste, voltamos, andamos 8.000 quilômetros de carro. Dava quase ter ido e voltado até o meio do Atlântico, tomado um banho. Como o Evangelho me trouxe aqui. Outro detalhe, meu mesmo, sem R$1 no bolso, o dinheiro que eu levei foi tudo oferta dos irmãos. Ou seja, não era meu, mas era nosso. Cara, que loucura, eu parei no meio, aquele monte de gente, paquistanês, indiano, porque daí quando você chega em Londres, a presença dos orientais, ela aumenta muito já, dos asiáticos de forma geral e do contexto do Oriente Médio. Cara, eu olhava assim e falava, cara, e eu chorando, no meio do salão sozinho. Aí o Rodrigo chegou, ele foi falar alguma coisa, a hora que ele olhou para mim, eu estava meio tipo... Aí ele ficou quieto assim do meu lado e tal, e... Cara, é louco isso, né, cara? Ele só ficava falando isso, eu não conseguia nem responder. Entramos no carro do pastor, que foi nos buscar, por volta das 5 e pouco da tarde, 5 horas, 5h20. Irmãos, quando os carros saíram, tinha uns 10 minutos que ele estava andando, e ele conversando, falando e tal, e eu quieto ali no banco de trás, e o Rodrigo interagindo e tal, porque vocês não sabem disso, irmãos, mas eu conheci uma versão do Rodrigo conversador que vocês não conheciam. Em português, né, o pastor? Só que o pastor ele fala meio misturado. O filho dele fala totalmente misturado, que foi na viagem junto para ser nosso guia turístico, porque conhece Londres demais. Aí, pastor Isaías, chego lá, no meio do caminho, eles conversando e o meu mundo girando ali na minha cabeça. Vocês sabem, né? Eu em Nárnia, ouvindo a voz deles lá longe. De repente, eu começo a sentir a presença de Deus, cara, no carro. A sentir a presença de Deus. E eu olhava para o Rodrigo enquanto eles conversavam. Eu falava, cara, você não está sentindo? E as lágrimas derramando dos meus olhos, o Senhor enchendo o meu coração. E qual foi a fala que eu ouvi de um monte de gente? Portugal, os céus estão abertos. Mas se você for em Londres, ou na Inglaterra, ou no Reino Unido, mas na Inglaterra, na hora que você pisar lá, meu irmão, você vai ter vontade de ir embora. Eu estou lá já há alguns minutos. No aeroporto, lágrimas. No carro, lágrimas. No aeroporto foi o impacto de tudo, me sentindo cara, como Deus fez um cara como eu chegar numa nação como essa, sem R$1 no bolso. Meu Deus, como não falo inglês, não falo nada. Na imigração de Londres, o cara chegou, a gente chegou, encostou, todo mundo fez um terror. Em Portugal, todas as pessoas foram em Londres já. Todo mundo falava, vocês vão para onde? Londres. Meu Deus, Londres? Ninguém entra, não está passando. E eu pensava comigo, pobre coitado, não sabe de nada. Chegamos na imigração em Londres, eu ia falar para vocês, ora aí, chegamos na imigração, não deu nem tempo, Rafa. Quando eu mandei a mensagem, já tinha passado da imigração. Porque em Londres, o cara chegou, olhou assim para nós, sorriu, falou, good morning. Aí o Rodrigo respondeu, good morning. E eu aqui do lado assim, pensando, a hora que ele falar comigo, eu tenho que dizer, I don't speak English. E eu pensando aqui. Aí ele diz assim, é a primeira vez que vocês vêm? Aí Rodrigo disse, a minha é a segunda, a dele é a primeira. Aí ele olhou para mim e falou, o que vocês fazem? Não, até que dia vocês ficam? Olhando para mim, com um sorriso no rosto.
até que dia vocês ficam? Aí o Rodrigo falou, 4 days. Aí ele, ok, welcome. Pá, pá. Foi esse tempo que demorou nossa imigração em Londres. Pá, pá, welcome. E sorrindo. Eu, thank you. Thank you. Thank you. Já acenei com a mão. Pá. Aí eu passo assim na imigração, que é portas fechadas. Não deixam entrar ninguém está entrando. Só quem já tem alguma coisa. Eu entro assim, aeroporto. Estou dentro do carro assim. Primeiro lugar onde o pastor fala que vai visitar, e eu e o Rodrigo no avião. E eu super constrangido. Quem me conhece sabe, eu super constrangido. Nós no ônibus e o Rodrigo. Ô, brother, cara, se tiver algum jeito, surgiu alguma oportunidade, um lugar que eu queria que o pastor se desse pra gente ir, né? Para levar você para conhecer a casa de John Wesley. Eu, cara, só a casa de John Wesley. Não quero ver mais nada. Se der, glória a Deus. Mas se der para ver, beleza. Ele não se... Daqui a pouco ele voltava de novo. E, mano, se o pastor der algum lado, eu vou falar com ele. E eu, beleza, eu estou dentro do carro aqui. Aí o pastor, e eu olhando para o Rodrigo, esse negócio da presença de Deus, eu já chorando. Aí o pastor para o carro no McDonald's para comer, porque ele estava com fome. Aí ele fala, hein, estou pensando em levar vocês direto lá na casa de John Wesley. O que vocês acham? Eu estava quieto até nessa hora no carro, olhei para o Rodrigo e falei, acho uma boa, pastor. Eu estou descendo, imigração. Welcome. Meio do aeroporto, carro, direto para a casa de John Wesley, cara. Meu Deus, irmãos. Vou dizer para vocês em poucas palavras como foi nossa experiência em Londres. Foi mais forte ainda do que essa que eu acabei de descrever na Espanha. Irmãos, tem um imã para atrair a presença de Deus para aquele lugar. É porque tem pouca gente sendo eco. O problema deles não é ceticismo. É falta de voz que clama no deserto. É pouca voz profética, não é pouca fome. Os brasileiros que vão para lá, eles vão para lá com um chamado missionário, para ganhar dinheiro, irmãos, em Londres, para fazer a vida. E aí chega lá, a perspectiva muda, porque mesmo que você não consiga ficar rico, se você consegue um emprego para ganhar um salário mínimo, você vive como classe média no Brasil dentro da sua casa com a sua família. Aí o cara, ele começa a pensar, nem vou querer mais ganhar dinheiro, só vou viver aqui. E aí se ele tem uma igreja para congregar, tá ótimo. E aí o que ele começa a fazer? Ao invés, ele perde o time de entrar na cultura, ele perde esse time. Depois que você perde esse time, você vai procurar coisas nas quais se agarrar. E quais são as mais fáceis para você se agarrar se você perder o time de entrar na cultura? Aquilo que te é familiar. O que eles fazem? Guetos brasileiros. E aí eles começam, a dizer para todo mundo de fora, aqui é céus fechados. Aqui Deus não está não, irmãos. Aqui a Inglaterra foi o país do protestantismo. Essa é a declaração de quem está lá. Irmãos, tudo que eu vi lá fala o contrário. Os ingleses têm fome. A Inglaterra é um campo fértil. Ali, irmãos, o que nós precisamos ter são pessoas que queimam de verdadeiro amor pelo Senhor. Na segunda etapa, na primeira etapa, nós participamos de um tempo com pastores brasileiros que estão trabalhando em Londres. Entre eles, inclusive, tinha o pastor Ed. O pastor Ed, ele ficou tão cabreiro com os brasileiros que teve um período da sua vida em que ele parou de falar português. Alguns pastores lá me disseram que ele não falava mais português. Por quê? Todo pastor brasileiro que vai lá para fazer missão faz o quê? Uma igreja entre os seus amigos brasileiros e que dá um péssimo testemunho para os ingleses da nação. Ele é pastor de uma igreja de ingleses há 17 anos. Essa é uma igreja fria, que tem um pastor brasileiro. Ele me mostrou as fotos, me mostrou a igreja, uma igreja
tamanho grande para a realidade lá de Londres. Uma igreja grande, uma igreja que tem condições. Ele vive em tempo integral, coisa que é praticamente impossível na Europa. Quase nenhum pastor que está lá plantando trabalho vive em tempo integral, porque os ministérios nem têm condições de sustentá-los. Mas o pastor Ed, que trabalha com inglês, é tempo integral já há alguns anos. Por quê? Porque está ouvindo um clamor do Espírito, não está ouvindo o ceticismo que a própria igreja aumenta, dizendo: os céus aqui estão fechados. Saindo de lá, participamos desse tempo de mesa com os pastores. Ficamos 1 hora, sábado de 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde, um dia inteiro ministrando a pastores. Rodrigo pregou, eu também dei uma palavra, a última palavra foi eu. Irmãos, esses pastores com muita fome, porque é um grupo que 2 pastores, o pastor Flávio e a Suzy, que são 2 brasileiros que estavam trabalhando na Holanda há 7 anos, receberam um chamado de Deus para ir da Holanda para Londres, mas eles já estão aculturados lá, eles estão bem estabelecidos. Só que eles têm um ministério de sala de oração, de levantar altares. Então eles não plantam igrejas, não são plantadores de igreja. Eles dão suporte a pastores, líderes, fazem conexões de pessoas, trabalham com alguns encontros de oração, de adoração. É o ministério deles. Eles reuniram esses pastores para encorajar esses pastores. Só pastor top, uma galera top. Tinha também acho que 2 ou 3 ingleses lá. Foi incrível, o fogo caiu, a presença de Deus se derramou. E eu ficava me perguntando, onde está a igreja fria? Onde estão as pessoas que estão aqui e morreram? Onde estão as pessoas que não querem mais saber? Saímos de lá, fomos para Liverpool, na casa do pastor Josias, da pastora Rafa, ficarmos com eles, encorajá-los, orar com eles. Pastor Josias só trabalhou com ingleses desde que foi para a Inglaterra. Fazem 9 anos que eles moram lá. 4 anos ele serviu numa igreja inglesa em Londres, receberam uma direção, foram embora para Liverpool, se alinhou a um pastor inglês e eles começaram a plantar uma igreja. E ele ficou 4 anos servindo como pastor, líder de adoração, auxiliando na diretoria da igreja, nessa plantação de uma igreja inglesa, porque esse pastor queria plantar uma igreja inglesa avivada. Então ele precisava de ajuda de alguém que não fosse inglês. E aí ele se conectou ao Josias, e Josias inclusive trouxe esse pastor para conhecer a igreja do Brasil. Eles vieram várias vezes. O Josias anota, né? Irmão do nosso amigo do Alisson. Então, ele veio ao Brasil e ele ficou impactadíssimo. Só que ele precisava do Josias para o Josias auxiliar. A igreja está estabelecida, a igreja cresceu, eles estão fluindo no Espírito, dons do Espírito, tem uma movimentação. E o Senhor deu uma direção para o Josias, deixar os ingleses lá trabalhando conforme já estavam estabelecidos, com uma liderança. E ele saiu para começar uma sala de oração. E aí Josias agora tem uma sala de oração só para ingleses. Irmãos, chegamos lá nessa reunião domingo à tarde. Os ingleses nos cumprimentando quando vinham nos conhecer. How are you? Nice to meet you. Com a cara fechada bem assim. Nice to meet you. How are you? Eu pensei, meu Deus, aqui acho que eu vou conhecer a igreja fria da Inglaterra. Aí bate papo, tomamos um cafezinho, passou 2 minutos do horário lá, não sei se era 6 horas, acho que era 6 horas. 6:02, o Josias já estava. Eles ministram eles alugam uma sala de um templo de uma igreja para se reunir. Lá é muito comum isso, né? A outra reunião nossa foi no templo da igreja do Exército da Salvação. Tirei foto e tudo lá, né? Lembrei do general. E aí, numa salinha pequena, Isaías, eles alugam e fazem a reunião deles de sala de oração lá. Aí, quem ministra é o pastor Josias, no teclado, canta. A esposa dele, Rafa, ministra junto. E o filho deles, de uns 10 anos, toca carrom. E um outro irmão que foi da mesma igreja deles, um casal,
foram para lá e estão com eles para poder servir com eles lá. O menino toca violão. Foi isso que tinha na sala de oração. Cadeiras assim, em semicírculo de frente para eles. Nós sentamos, eu pensei, culto de inglês, né? Antes de 6 horas eu já me sentei na minha cadeira e fiquei esperando. 6:02 o Josias começou a falar inglês. Eu não entendi nada. Ele começou a falar inglês. E não sei o que e tal, falou, welcome, eu só sei que ele falou, let's go. Tipo, vamos lá. Isso eu entendi. Ele falou isso e fez assim no teclado. Tum! Quando ele... Faz um piano aí, meu irmão. Serviu. Mas ele deu aí um acorde. Quando ele deu o primeiro acorde, os ingleses começaram a fazer isso aqui, ó. Detalhe, o inglês mais novo que estava nessa sala de oração deve ter uns 40 anos. O mais novo, não eram jovens. Não eram aventureiros que estão insatisfeitos com as suas congregações, ficam andando de galho em galho. Eram senhores. No primeiro acorde ele começou, enjoy. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, cara? Por que eles estão fazendo isso? Quando ele fala isso, eu quero entender também. Ai, meu Deus, irmãos. Irmãos, a presença de Deus caiu sobre nós. Olha, para vocês entenderem, foi mais ou menos um culto como das nossas mega conferências. Só tinha ingleses, não tinha nenhum jovem, pastora Dayana. Era só homens, mulheres maduros para anciãos. Tinha uma senhora que ela devia ter uns 90 anos. Ela queimou. Irmãos, eu pensei, porque tudo que eu tinha ouvido falar, culto na Inglaterra, 45 minutos a 1 hora, no máximo, 1h30 foi só de adoração. O pau cantou. Irmão, eu estava assim do nada, perto de mim, assim, eu estava no final da roda. Tinha um inglês, um magrelo, eu fiquei com raiva desse cara. Esse cara me constrangeu. Ele é médico cirurgião. Há uns anos atrás, o Senhor pegou ele e começou a avivar ele. Ele começou a orar pelos pacientes num hospital que ele trabalhava em Liverpool. Pessoas começaram a ser curadas. A junta médica, os enfermeiros, não sei exatamente como, coordenação do hospital começou a fazer reuniões de advertência com ele. E um dia depois, ele não parava. Um dia chegaram para ele e falaram, se você não parar de orar, nós vamos ter que tomar medidas mais sérias, jurídicas contra você. Ele falou, não, tudo bem, eu estou entregando meu diploma de medicina, porque eu não posso parar de orar. Se como médico eu não posso orar, eu vou orar como cristão. E aí ele virou entregador de pizza. Porque ele não podia parar de orar pelos enfermos. Eu fiquei com raiva dele, irmãos, porque eles falaram para mim que a igreja da Inglaterra é fria. Profissão, médico entregador de pizza. Por quê? Por causa do fogo do Espírito em meu peito. Aí esse cara chegou perto de mim assim. Aí ele começou a reunião caído de joelho lá atrás. Daqui a pouco eu vi ele andando para um lado e para o outro, falando em línguas, tá? Porque eu sei diferenciar inglês de línguas estranhas. Quando eles falavam em línguas, eu falava, isso aí eu estou entendendo tudo. Isso aí eu estou entendendo. Vamos conversar assim que a gente se entende. Sai da língua de vocês que eu quero ver. Aí tinha hora que ele estava sentado, hora ele estava caído, tinha hora que ele pegava a Bíblia, daqui a pouco ele ajoelhava no chão, daqui a pouco eu via ele cantando, declarando em lágrimas, a mesma canção que o Josias estava cantando, que eu não entendia nada. Aí de vez em quando passava um gurizinho correndo, o que eles estão falando? O que eles estão falando? Os molequinhos brasileiros que estavam lá, né? Aí eles me contavam, está falando alguma coisa como transforma o meu pranto, o meu choro em alegria. Uau, 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 uau. Aí o velhão daqui a pouco está aqui na minha frente, aqui assim o círculo, ele foi para frente das cadeiras e ficou assim. E eu estou bem aqui, da hora que o Josias deu o primeiro acorde,
Eu chorava, não conseguia falar nada, não sabia o que estava acontecendo, só sentia a presença de Deus voando ali naquele ambiente, cara. E esse inglêsão bem aqui. Aí eu estou aqui assim uma hora, olhando para o Josias assim, pirando naquela parada que estava rolando toda ali. Tipo assim, vai cara, vai. A única coisa que eu posso fazer aqui é isso. Vai. Let's go, man, let's go. De repente, irmãos, eu sinto um vento assim passando na minha cara. O inglêsão mandou um. Saiu dançando no meio da reunião. Um inglês, irmãos, de 45, 50 anos, ele começou a liberar uma dança espontânea no meio da galera. E outra coisa, dançou balé. Na ponta do pé e tudo mais, meu irmão. A hora que passou aquele vento assim, aí eu olhei, o cara dando um giro, rapaz. Eu falei, peraí, você está me escandalizando, irmão. Essa aqui é a igreja fria, eu estou escandalizado. Irmãos, foi 1h30 de adoração, teve profecia, inglês caído no chão, a velhinha pegava a Bíblia assim, ó, falava em línguas e chorava sentadinha no lugar dela. Eu falei, meu Deus, até uma anciã que é avivada. Rodrigo deu uma palavra, irmãos, nós compartilhamos ali alguma coisa, e depois a Rafa falou assim, que ela que é a tradutora, cheia do Espírito. Esses irmãos, eles encontraram um lugar no meu coração muito especial. Esse casal, essa família. O trabalho que eles estão fazendo é de um calibre espiritual gigantesco, sabe? São poucas pessoas, mas acho que eles não têm dimensão do que Deus está fazendo no meio deles. Eles não têm ideia do que está acontecendo ali. Aí a Rafa perguntou assim, irmãos, brothers and sisters, vocês querem que os pastores orem por vocês? Já tinha acabado tudo, tinha rolado todo o manto, já tinha terminado tudo. Eu pensei, caraca, velho, foi 1h30 de adoração. O Rodrigo prega demorado pra caramba. Ele pregou mais uns 50 minutos, eu acho. Pô, já tinha mais de 2 horas de culto, cara. Aí ele chamou a galera para orar e orou pelas pessoas. Só que assim, geral. Aí ela termina e me fala, irmãos, vocês querem que os pastores Luiz e Rodrigo orem por vocês? Irmão, os ingleses saíram igual louco, quase passaram por cima de nós, quase derrubaram nós, saíram derrubando cadeira, saíram tudo louco assim, já foram assim, já vieram, caraca, o que está pegando, E eu não tinha entendido o que ela tinha falado, eu só vi ela falando, Luiz e Rodrigo, eu fiquei meio, caraca, velho. O cara mais inocente aqui, ele dançou, girou no manto. Imagina o que eles fazem em grupo. O pai levei um susto, irmão. Eles veio assim, eu dei uma recuada. Ela, não, pastor, calma. Eles vieram para vocês impor as mãos sobre ele, que eles querem do Espírito, eles querem do que vocês têm. E nós começamos a profetizar sobre cada um deles, irmãos. Na medida em que nós íamos profetizando, irmãos, o Espírito ia caindo sobre eles novamente. Aleluia. Eles não tinham mais ali tempo para ir embora, eles não tinham nada. Ali a salinha que eles alugam é conectada a uma... Como é que chama aqueles negócios de empresa? Cozinha de empresa? Copa. Tem uma copa nessa salinha. Cara, teve gente que eu fui terminar de orar lá dentro da copa, quase apoiado na geladeira. Aí, o que aconteceu? Nós oramos por eles. O que eles começaram a fazer sem ninguém pedir? Daí não teve pedido nenhum. Alguns deles começaram a levantar e vir até nós e começar eles a liberar palavras proféticas sobre nós, irmão. Recebemos profecias da igreja morta, da igreja fria. Sabe que, Fábio, o que o Josias nos explicou depois? Esses irmãos que a gente está reunindo, que estão caminhando conosco, eles chegaram até nós porque eles sabiam que a gente tinha um movimento de sala de oração. A gente não tem divulgação nenhuma,
Um veio, começou a falar para um outro, que falou para um amigo, que contou para um outro irmão. Eles ali são desigrejados. São pessoas que não aguentavam mais participar de uma igreja comum da Inglaterra, porque eles queriam beber do Espírito. Você está entendendo isso, irmãos? Dali nós fomos para a Irlanda, eu, Rodrigo e o pastor Fernandinho, que da Inglaterra em diante ele nos acompanhou na viagem. Na Irlanda nós passamos por Ballinasloe, chegamos em Dublin e fomos direto a Ballinasloe, República da Irlanda. Casa do pastor Fernandinho, tivemos 2 dias com ele, a sua família, a sua esposa. Eles também são discípulos do profeta Rodrigo e eles estão precisando de um alinhamento, um encorajamento, de uma direção do Senhor. Nós fomos lá para auxiliá-los nisso. A gente ficou 2 dias com eles ali, de lá, só com a família, o pastor da igreja que eles também pastoreiam, cooperam, né? Foi lá, nos conheceu, tivemos uma mesa muito legal com ele, a pastora. Podemos edificar a vida deles falando sobre igreja, falando sobre comunhão. Foi maravilhoso. E de lá nós saímos de carro e fomos para a capital da Irlanda do Norte, Belfast, encontrar o pastor Neto, que também é um discípulo do Rodrigo, só que com ele, eles haviam se distanciado por motivos naturais da vida, tinham 10 anos mais ou menos que eles não tinham contato. E aí foi a reconexão deles. Esse pastor, ele integrou completamente na Irlanda. Ele convive com irlandeses, seus amigos são irlandeses, e ele é pastor, presidente de uma igreja irlandesa histórica. Os irmãos, ele começou servindo como um irmão, depois foi integrado como missionário da igreja, depois foi recebido como um dos pastores da igreja, e depois o antigo pastor da igreja saiu, e os irmãos convidaram ele para assumir o título de pastor sênior da igreja. Não bastando isso, agora recentemente, além de ser o pastor, eles também pediram para que ele assumisse toda a parte administrativa da igreja, porque lá a igreja é dividida em 2 aspectos: o administrativo e o espiritual. Tem líderes diferentes, sendo que o pastor está submisso à questão administrativa, mas o neto é tão violento no espírito, um homem de Deus, cara temente ao Senhor, piedoso, quebrantado, ama a Escritura, ama a palavra, ama a nação, tem de tudo sobre Irlanda. O cara mergulhou mesmo na parada, que os irlandeses pediram para ele ser pastor primeiro, depois a antiga administradora se aposentou, eles pediram para ele assumir também a administração, coisa que é totalmente incomum na Irlanda, de tanto que eles se submeteram ao ministério desse cara. A igreja se chama City Church. Hoje a igreja deles é uma igreja que vai para a rua. É uma igreja que está fazendo missões em outros países, sustentando missionário. Ele está se tornando uma referência ao ponto de estar sendo convidado em outros países para dar cursos sobre evangelização, sobre ministração para a igreja. Ele está se tornando um palestrante lá na região. Mas não satisfeito com isso, no mesmo espaço da City Church, eles começaram a plantar uma igreja de brasileiros. E o neto agora é pastor da igreja irlandesa e da igreja brasileira, que se reúne em casas e a cada 15 dias, se eu não me engano, no espaço da City Church, a igreja que ele é pastor, que eles cedem ou alugam para que os brasileiros se reúnam lá. A reunião da igreja brasileira aconteceu na casa e eu preguei nesse encontro, foi poderosíssimo. Lá só eram irmãos brasileiros e tinha uma portuguesa, se eu não me engano. Foi tremendo lá, irmãos, o mover do Espírito também sobre eles. Aí nós voltamos e começamos já o caminho de volta, participamos lá de Ballinasloe do culto domingo, lá da igreja onde Fernandinho congrega com o pastor Amarildo, é uma igreja vinculada ao Mevan, culto normal, um culto mais brasileiro, né? Mas a igreja deles, eles fazem culto português e inglês simultaneamente, então tem tradução. O louvor, o primeiro foi português, o segundo foi inglês. E o terceiro eu não lembro.
Lá foi o único lugar que eu não consegui servir, porque no meio do culto o pastor me procurou e pediu para eu dar a palavra de dízimo e oferta. Eu falei, pastorzão, aí não dá para o pai. Dízimo e oferta eu posso mais te atrapalhar do que te ajudar. Fica de boa, fica em paz. Aí ele disse, não, vai lá, cara. Cara, não dá para mim, estou tranquilo. Mas você vai ou não vai? Não, mano, não vou, não tem como. Deixa eu quietinho aqui. Aí não pude servir lá publicamente, né? Servi orando pelos irmãos. E no final entreguei uma palavra também para a igreja ali que o Espírito tinha me comunicado e tal, mas não pude cooperar ali no culto com eles. Foi bênção. Saímos de lá e começamos o retorno para casa. Amém? A minha pergunta é, semana que vem eu prego sobre o que eu ia pregar hoje. A minha pergunta para vocês é: a fome das nações está gritando tão alto que pelo Espírito você é capaz de ouvir. Há muitos anos atrás eu li um livro do John Stott. Ouça o Espírito, ouça o mundo. E John Stott basicamente afirma nesse livro, e isso tomou conta de mim a partir daí: quem está ouvindo o Espírito está ouvindo o clamor do mundo. Essa é a minha pergunta para você. O clamor do mundo está aí. Não ouve quem não quer. Mas se você ouve o clamor do Espírito, a pergunta é: que resposta você está dando ao que o Espírito está clamando? Ou que resposta você está disposto a dar a partir daqui ao clamor do Espírito, ao clamor do mundo? O clamor daquelas nações está gritando muito alto. Hoje eu estou aqui, Tameon, para perguntar para vocês. Isso se estende a todas as igrejas e pastores que caminham conosco na nossa plataforma ministerial. Se vocês verem esse vídeo, ouçam essa pergunta. A pergunta é: que resposta nós daremos? Que resposta você está disposto a dar? E eu não estou falando da Europa. Eu estou falando da fome daqueles que ainda não encontraram o Senhor. Você está disposto ao quê? Para que todos ouçam. E eu termino com a declaração de Paulo aos Romanos. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão? Oi, Rafa. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Tá bom aqui, não tá? Tá gostoso aqui, não tá? Culto maravilhoso, irmãos. Mas a pergunta é: a morte dessas pessoas não te traz compaixão? Não te traz dor? Então você não está carregando o clamor do Espírito dentro de você. Eu queria hoje, irmãos, aqui nessa reunião, orar por você e estabelecer aqui hoje um divisor de águas, de um tempo de envio, de irmos às ruas, de anunciarmos o Evangelho, de fazermos discípulos, de participarmos do que o Senhor está fazendo e deseja fazer em todas as nações da terra. Você que deseja, que quer se entregar, eu queria orar com você. A pergunta de Isaías está ecoando em meu peito, Daniel. Se
Se o nosso estilo de vida é um estilo de fascinação, de contemplação, se nós estamos querendo edificar um lugar para a presença de Deus habitar, qual é a grande questão, cara? É que quando nós conseguirmos isso, quando nós estamos já no caminho e Ele vem descendo, vem se manifestando, Sua presença é perceptível, Ele começa a falar coisas que nos incomodam, coisas que nos angustiam, como: quem há de ir por nós? Vocês estão vendo o meu trono quando vocês adoram? Vocês estão sentindo a minha presença quando vocês oram? Que maravilha! E agora, quem de vocês vai sair desse lugar de conforto, de segurança, e ir aos lugares espinhosos, às montanhas íngremes, aos vales profundos, às vielas mais escuras, em meu nome? Quem há de ir por nós? É a pergunta que ecoa. Nós não temos opção, irmãos. Essa casa, nós estamos falando há 1 ano. Estamos em um tempo de envio. Estamos nos últimos preparativos. E eu quero lembrar você, a partir de hoje, nós estamos estabelecendo um marco, um divisor de águas. Nós vamos invadir as ruas, nós vamos começar a enviar pessoas desse lugar, nós vamos começar a tocar outros lugares, nós vamos começar a plantar igrejas, a tocar os pobres, a levar, meu irmão, partilha aqueles que estão oprimidos para que eles sejam libertos. Nós vamos derramar lágrimas pelas nações, nós vamos nos envolver com as nossas próprias vidas, com aquilo que o Espírito está falando sobre as nações da terra. Talvez nós temos 3 tipos de pessoas reunidas aqui: aquelas que estão totalmente alheias a esse movimento. Nós temos um segundo tipo de pessoas, que são aquelas que estão acomodadas. Nós temos um terceiro tipo de pessoas, aquelas que estão trabalhando dia e noite, para quando esse tempo chegasse, eles ou outros estarem prontos para obedecer o que o Senhor está falando. A minha provocação e o meu convite para você hoje é: saia de qualquer uma das 2 posições e entre no terceiro tipo de posição. Ou você está se preparando para ser enviado, ou é você daqueles que está preparando, trabalhando para formar, para capacitar, para criar um contexto favorável para aqueles que vão dar a resposta para o Senhor. E nós vamos fazer isso juntos, coletivamente. Os que ficam, os que planejam, os que levantam recursos, os que oram, os que capacitam, os que treinam e os que vão. Deus está nos dando uma estrutura, uma estratégia, um coração para pisarmos as nações da terra. Se você está disponível a sair dos alheios, a sair da fileira dos acomodados e entrar na fileira dos comprometidos, daqueles que são resposta ao Senhor, feche os seus olhos e entregue a sua oração. Faça a sua oração de sacrifício a Ele. Faça a sua oração de entrega a Ele. Faça a sua oração. Renuncie o que for preciso. Assuma o que for necessário. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Eu quero cooperar da forma que o Senhor quiser, para que as nações ouçam o Teu nome, para que as nações conheçam a Sua presença. Nós oramos nessa manhã, Senhor. Essa comunidade existe por causa de 2 coisas:
por causa do desejo profundo de conhecer ao Senhor, de vê-lo face a face, e por causa do anseio e da disposição que temos de cumprir os desejos do seu coração. E nós temos sabido: o Senhor ama as nações, o Senhor ama as nações, o Senhor está preparando um movimento que tocará toda a terra e encherá a terra com a sua glória. É por causa disso que nós existimos, Senhor, um lugar para a sua presença habitar, e homens e mulheres que carregam essa presença aos lugares mais longínquos da terra, até que todos ouçam, Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Salvador. Aleluia! Nós nos entregamos a Ti, Senhor, nessa manhã, como oferta viva. Entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor. Dê-nos nos próximos dias a graça de experimentarmos qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. O nosso culto racional, Senhor, é um culto de sacrifício, é o culto de entrega, é um culto de comprometimento, é um culto de respostas, é um culto de respostas, para que seu nome seja famoso, para que seu nome seja notório em todos os lugares da terra. Aos indígenas, aos quilombolas, aos ribeirinhos, aos sertanejos, América do Sul, nós estamos ouvindo o seu clamor. Europa, nós estamos ouvindo o seu clamor. Oh, América do Norte, América Central, nós estamos ouvindo o seu clamor. Oh, escute, África, estamos ouvindo o som dos seus tambores. Estamos ouvindo o seu clamor. Oceania, clame, nós responderemos. Clame, nós responderemos. Senhor, dá-nos a graça de participarmos com as nossas vidas. Senhor, dá-nos olhos para o que você tem olhos, dá-nos ouvidos para o que você tem ouvidos. Não nos deixe aprender a conviver com as injustiças, não nos deixe conviver em paz com a escuridão, não nos deixe, Senhor, estarmos, Senhor, completamente cauterizados diante da ignorância quanto ao conhecimento de Deus. Ah, Senhor, dá-nos condição de vermos igrejas revitalizadas, de vermos irmãos avivados, de vermos ministros, obreiros que já estão no campo, recebendo treinamento, capacitação, sendo fundamentados para um novo tempo do Senhor. Nós oramos nessa manhã, Senhor, a começar pela nossa cidade. Faz cair sobre nós o espírito de poder,
que nos arranca do comodismo, da indiferença e nos coloca no lugar de sacrifício, de comprometimento. Custe o que custar. Custe o que custar. Pela presença e para a presença. Pela presença nós nos reunimos aqui, e para a presença nós sairemos daqui. Estamos aqui pela presença, esse é o nosso porquê. Mas sairemos para que a presença seja levada em muitos outros lugares. Em nome de Jesus, seja abençoado com unção, com graça. Eu oro para que você seja ativado, despertado hoje, agora, para que quando você encontrar um perdido no seu dia a dia, no seu trabalho, você não veja para quem, você seja um pregador do evangelho com a sua vida. Você ore pelas pessoas, você comece a liberar palavras. O Senhor traga na sua mente textos bíblicos que vão fazer sentido nas suas conversas, e você comece a ser um verdadeiro homem e mulher, cheio de fogo e paixão, para que pessoas possam ser tocadas por Cristo, entre os seus amigos, entre os seus parentes, no seu lugar de trabalho, nas escolas, universidades, em nome de Jesus. Das crianças aos mais velhos, que a paixão, o fogo de Jesus por vidas seja aceso em você, seja aceso em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, querido. In Jesus' name. Amen. Se não tiver cadeiras, pode ficar no canto, não tem problema. Então eu resumo, irmãos, o impacto dessa viagem. Primeiro, em minha vida, o meu amor por Deus cresceu. Very, very increased. My love of God increased. Big increased. Eu queria que você entendesse. Isso para minha vida foi muito importante. Mas eu tenho que dar um outro resumo da minha percepção espiritual do que estava acontecendo conosco ministerialmente. As portas das nações se abriram para nós. E o Senhor está chamando nos chamando como casa. Venham as nações. Na viagem o Senhor falou muitas coisas comigo dos próximos passos, irmãos. Nos próximos dias, eu acredito que nós vamos estar fazendo algumas movimentações como igreja, para que a gente possa ser responsável e dar a resposta correta. Mas eu creio que a partir desse tempo, do ano que vem em diante, nós vamos começar a pisar as nações com muita frequência. Nós precisamos estar prontos para isso. Amém?